Nossa, um papo com a Devaki. Foi um papo bem importante, assim, foi muito legal. A gente falou assim de alma, de uma profundidade, e o papo ele acabou indo para um lugar de uma percepção da nossa tendência humana de colocar a expectativa em pessoas, né, em gurus, e onde na verdade esse caminho de liberdade é um caminho pessoal, né? E aí vários insights, assim, com astrologia, com o mapa astral, e ela contou um pouquinho da história dela. Nossa, foi uma pessoa especial, assim, muito legal mesmo. Muito legal. Presente aí, poder registrar esse papo. Vamos lá, tenho certeza que vai gostar. Deva aqui, astróloga, papo de alma. Vai ser legal. Vamos ver, Deva aqui. Olá, Oi, boa noite. boa noite, tudo Seja bem? bem-vinda. Obrigada, viu? Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui no seu canal, compartilhando aí com a tua galera. Muito bom. Seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade. Muito legal. Para mim é um presente, eu venho. Tem esse hábito, né? Uhum. E aí tem um monte de gente que eu falei. E Uhum. a verdade é que eu fico aqui só ouvindo, assim, cada um tem uma tirada, cada um tem uma astrologia, cada um tem um Sim, jeito, né, de olhar e de sim. interpretar. É. E aí a gente se enriquece junto, né? Não, essa troca entre astrólogo é muito legal, né? Porque eu sempre falo para minha audiência, assim, muito rica a astrologia, né? Cada um tem um olhar, né, para o mapa, o simbolismo ele é tão rico, né? E aí, por isso que é legal ouvir várias interpretações, vários olhares. Eu sempre estimulo eles a também fazer as próprias interpretações, né? Porque isso que eu acho lindo da astrologia, ela abre, né? Conecta com a alma mesmo, né? Muito bonito. Inclusive esse é o tema, né, conexão da Sim, alma. sim. Mas, o Devaki, antes disso, você se apresenta, e aí, sabe o que eu queria saber, assim, eu sempre, essa é uma curiosidade, como que a astrologia chegou com você? Nossa, eu adoro contar essa história, porque foi do jeito mais inusitado. Eu tinha, na verdade, 13 anos. E eu tava sentada na calçada com uma galerinha, assim, os amigos. E tinha uma menina que ela entendia um pouco de astrologia. Acho que ela devia ter um pouco assim, um pouco mais velha, uns 16 anos. E aí ela começou, sabe aquela conversinha, assim, daquelas mais superficiais da Terra, assim, tipo, peixes combina com gêmeos. E ela começou a falar sobre os signos. Só que eu fiquei muito impressionada, porque quando ela ia descrevendo as características dos signos, eu lembrava de algumas pessoas que eu conhecia daquele signo, minha família, meus amigos, eu falava, nossa, mas esse negócio faz sentido, nossa, esse negócio bate. Aí ali foi a primeira coisa que me acendeu uma luz, nossa, isso é interessante. Porque assim, eu venho de uma família de ateus, né? Os meus pais, eu abri os olhos ouvindo que Deus não existe, que a religião é É o ódio do mesmo? povo, é. Os meus pais, eles foram muito rebeldes, assim, né? Porque eles, na verdade, se rebelaram contra a formação que eles tiveram de cristãos. Eles são filhos de cristãos, e aí eles achavam que o cristianismo era muito castrador, repressor, estava muito a serviço ali dos interesses sociais, uma visão até que eu compactuo mesmo, muita coisa eu acho que até foi ótima essa formação, me deixou o caminho livre para eu buscar uma espiritualidade mais autêntica também, sabe? Sem tanto dogmatismo, sem tanta. Mas eu sempre sentia, desde criança, assim, eu fazia as perguntas assim, mas o que eu estou fazendo aqui, sabe? Mas qual que é o sentido da vida? Eu sabia que tinha algo a mais, né? E não tinha essa resposta ali na minha casa. Então a astrologia, para mim, ela foi a minha primeira conexão com algo assim que foi me dando respostas. Depois dessa história da calçada ali, dessa conversa, aí eu entrei numa livraria e aí eu vi um livro, que eu até guardo esse livro, ele é bem bobinho, bem superficial, mas eu guardo até hoje como meu primeiro livro de astrologia, um livro da Linda Goodman, do Signos e o Amor, uma coisa assim. Eu até procurando ele aqui na minha estante para falar o nome perfeito, mas eu não tô achando. Mas era um livro que a Linda Goodman ela descrevia como que é o homem de tal signo, a mulher de tal signo, a criança de tal signo. Foi o primeiro contato e batia muito as características, as descrições. Aí aquilo eu fiquei encantada. E aí fui seguindo, e aí um dia eu lembro que eu estava fazendo terapia. Nessa época eu já tinha completado 14 anos, estava fazendo terapia ali no SED Sapiens, sabe? Eu estava fazendo, estava sentada ali na sala de espera, esperando para ser atendida pela terapeuta ali da PUC, naquele esquema do SEDES. É o Amor e os Astros, eu acho que é isso mesmo o nome do Eu li livro. esse livro também. O livro azulzinho, né? É, E aí eu lembro que eu estava sentada lá folheando a Veja São Paulo. E aí apareceu lá, curso intensivo de astrologia básico. Então você vai aprender a fazer o seu mapa, aprender a simbologia básica. Eu falei, interessante, Júlia, eu vou estar de férias. Eu lembro que era uma semana, acho que 4, 5 dias, eu ia todo dia. Lembro que eu ia de metrô.
E aí eu aprendi a fazer cálculo de mapa, naquela época a gente fazia na mão, né? Isso daí foi anos 80. Fazia na mão, né, o mapa astrológico, não tinha esses programas. Hoje você entra no nosso.com, você tira o mapa em 2 segundos, né? Naquela época não, regra de 3, tábua de casas, efemérides, eu comprei tudo. E aí eu fiquei encantada, porque eu comecei a fazer mapa da minha família, dos meus colegas da classe, dos meus professores. E aí, foi um curso, eu nem lembro o nome do professor, mas foi naquela escola GEA, não sei se existe essa escola ainda. E é perto do metrô Santa Cruz, estão perguntando aqui quem era o professor. Mas depois eu estudei muitos anos com um professor que esse sim é bem conhecido, foi com quem eu realmente me aprofundei, que foi o Valdemir Benedetti, né? Que aí eu segui Sim. com ele na linha de interpretação, 1 e 2, sinastria, trans. Aí eu fiquei anos estudando com o Valdemir, eu era mascote do grupo, eu tinha 16 anos, e 16, 18, eu era a mais nova da turma sempre. Todo mundo falava, nossa, tão novinha, e já aqui. Então, foi uma coisa assim, que eu acho que foi um resgate mesmo, porque aquilo era muito familiar para mim, foi muito fácil de aprender. Eu acho que era uma coisa que eu fui relembrando, sabe? E foi me dando um sentido, assim, para a vida. Eu lembro que nessa semana desse curso, eu entrava no metrô para ir fazer o curso, aí eu ficava olhando para cada um ali no metrô e eu falava, gente, que incrível! Cada um aqui tem um mapa, cada um aqui tem uma missão. Qual que será que é o mapa dessa pessoa? Qual que será a missão dessa pessoa? Sabe? A missão mudou meu jeito de olhar para o mundo, assim, fez assim, pum! E aí, até hoje eu não esqueço a cara do meu pai, né? Quando eu contei pra ele que eu ia fazer um curso de astrologia, ele olhou com uma cara assim, tipo, astrologia? Eu disse, minha filha, onde você está entrando, né? Não acreditava, assim, né? Então, demorou um tempo, assim, até pra eu acreditar, sabe? Porque, né, opinião de pai, você sabe, né? Você é psicólogo, também você sabe, marca profundamente, né? Na adolescência, você tá ali inseguro. Então, até foi uma coisa que eu demorei muitos anos para me assumir como astróloga, para validar isso dentro de mim, né? Até escolhi a psicologia muito em função, assim, na psicologia é ciência, na psicologia vão acreditar, né? E também porque a astrologia me levou para a psicologia, porque os livros que eu lia eram livros muito na linha da astrologia psicológica, eu citava muito Jung, eu comecei a estudar Jung, com 20 e poucos anos eu já lia psicologia e alquimia, tipos psicológicos, eu era rata de livro, assim. Eu devo aqui. Me fala um negócio assim, você acredita que essa curiosidade por saber o porquê, por questionar as coisas e tal, porque isso não é muito comum, né? As pessoas elas acabam seguindo a fila e não Sim, questionam, né? sim, sim. E você acredita que essa curiosidade de questionar, de olhar um pouquinho mais para frente, já é um indicativo de um despertar espiritual? A gente pode dizer isso? Não. O que você Eu acha? acho que é como se tivesse, eu acho que trouxe uma memória, assim, eu sinto que é como se eu tivesse desenvolvido algumas coisas em outras vidas já, e aí eu precisava continuar, sabe? Então eu sentia que eu não estava aqui de bobeira, sabe? Era como se eu falasse, nossa, o que é mesmo que eu vim fazer? Deixa eu lembrar logo para não perder tempo, sabe? A impressão que eu tenho é isso, assim. Foi muito Uhum. cedo mesmo. Eu lembro também nessa época, eu estava acho que com uns 14, bem nessa época eu estava estudando astrologia, eu lembro de um menino da classe que ele falou assim, que a mãe dele tinha um mestre e que ele ensinou a mãe dele meditava, que o mestre ensinava meditação para a mãe dele. Eu lembro que aquilo, meu olho arregalou desse tamanho, eu falei, sério, um mestre que ensina meditação? Gente, só pode ser memória isso, né? Eu queria, ai, fala para sua mãe se esse mestre não pode me ensinar também, eu também quero aprender, olha isso. Muito cedo eu já tinha. Eu lembro que eu tomei uma cortada, assim. Ela falou, não, minha mãe falou que sua presença é muito nova ainda, não dá. Mas aquilo ficou, né? Tanto que aí eu fui seguindo nos meus estudos, e aí ouvia falar de meditação, e aí eu queria muito aprender a meditar, não sabia muito por onde, até que o Osho chegou na minha vida, né? Não o Osho vivo, né? Eu não conhecia o Osho vivo no corpo. Mas o Osho chegou na minha vida através dos discípulos dele, né? Que faziam trabalhos com meditações, muita terapia corporal, né? O Osho, ele ressignificou muito a bioenergética, né? As meditações dele eram meio bioenergéticas, assim. Você Eu chacoalhava, li muito o livro dançava. dele. Você já fez? Não, eu li muito o livro dele. Assim, eu gosto Pois é. daquele que ele fala do ego, né? Aquele livro eu acho um espetáculo, assim. Sim, não, a filosofia do Osho para mim encaixou igual uma pluma, assim, porque eu fiquei muitos anos lendo muito, né, de psicologia e astrologia, muito nova já comecei. Aí quando eu já estava ali com uns 19, 20 anos, eu sentia que estava tudo na cabeça, inclusive tinha tudo a ver com o meu mapa, né, porque o meu mapa é assim, existem 7 planetas, né, 10 na verdade, né, são 10 planetas, contando com o Sol e Lua como planeta. Desses 10 planetas, 7 estão em ar, tudo em ar. A única coisa que eu tenho em água é o Sol e Peixes. É mesmo? E aí eu tenho Lua em Leão e Netuno em Sagitário. O resto, todos os outros 7 planetas, é tudo em signo de ar. E eu tenho ascendente em Touro, que daí dá uma terrinha, assim.
É muito árido o meu mapa. É bem isso, né? Era tudo aqui. E eu sabia, eu via pelo mapa, gente, eu preciso desenvolver conexão com o corpo e conexão com o sentir. Mas como que eu faço isso? Eu fazia terapia, mas era conversando também a terapia. Era sentado falando. Aí chegou o Osho na minha vida. Nessa época eu morava em Jundiaí. Aí chegou uma discípula do Osho, oferecendo um workshop na cidade de terapias do Osho. Era Renascimento, que chamava na época, uma terapia de respiração. Ela dava as meditações do Osho, as meditações ativas, e colocava a gente para respirar, para fazer catarse, purificação emocional através da respiração. Gente, era tudo o que eu precisava na vida, porque eu vim para o corpo e vim para o sentimento ao mesmo tempo. Conectei com o meu corpo, que era o que Entendi. faltava, e conectei com o sentir. Aí eu me encantei com aquele trabalho. E nessa época eu já estava cursando a faculdade de psicologia. E aí eu entrei em crise total com a psicologia. Eu falei, gente, isso aqui é muito mental, ficar lendo um monte de livro, falando, eu quero vir pro corpo, eu quero viver, eu quero, sabe assim, aquelas coisas que você é muito jovem, né? Que você fica, ah, meu Deus, achei o caminho, né? Tanto que eu fiz mais um ano de faculdade de psicologia, larguei tudo e fui pra Índia. Com 20 e poucos anos eu fui pra Índia. Fiquei lá quase um ano morando lá. Aí mergulhei no Ah, universo lá do Osho, terapias corporais, aquelas terapias mais inovadoras. Lembro que naquela época ainda era comecinho dos anos 90, assim, já lá existia a constelação familiar, que depois demorou muito para chegar aqui no Brasil. As terapias mais de ponta, tinha muitos terapeutas lá nesse Ashram do Osho que traziam, né? As terapias tudo linkando com a meditação, que essa eu sinto que é a grande sacada, assim, que é o pilar da espiritualidade, né? Que é até um dos pilares principais do meu método, assim, porque eu sinto que tanto a astrologia quanto a psicologia, se não tiver o pilar da espiritualidade, a gente se perde nos labirintos da mente, meu. Porque, assim, sempre vai ter uma camada a mais. Você é psicólogo, você sabe, né? Sempre vai ter, né? Mais uma camada, uma da infância, mais um não sei o quê. Meu, não acaba nunca isso. E a espiritualidade, ela conecta com a essência, né? Ela conecta com o silêncio e é suficiente, né? Quando você encontra esse lugar da essência, do preenchimento, da plenitude que está além das palavras, que está além da mente, isso preenche num nível tão profundo que os seus problemas da personalidade, psicológicos, eles vão se dissolvendo com o tempo, sabe? Com a prática do silêncio. Essa foi a minha experiência, assim. Quanto mais você vai se desidentificando, né, desses erros, desses traumas, essas coisas, você vai tirando a energia deles e colocando energia no que realmente importa, na sua essência, no que já é, né? Que é a nossa capacidade de amar, nossa capacidade de ter consciência. A coisa vai abrindo, né? Então, esse é um dos pilares do método que eu desenvolvi. A gente transita ali pela psicologia, faz o mapeamento da infância, dos traumas, mas lembra que você não é nada disso, sabe? Esse é o trabalho. eu acho que a dificuldade mesmo é a realidade, né? Eu acho que é esse Saturno, né? Esse peso da realidade, da existência, né? A cobrança, esse o que o outro vai pensar quando me vê, essa questão social acaba dissolvendo a nossa verdade. Você sabe que minha mãe Exatamente. também, minha mãe é evangélica, e aí eu me identifico. Eu lembro que eu, sagitariano, né? E aí eu É, pegava alguns capítulos, eu ia ler, eu queria questionar o porquê que isso. Então, se esse é irmão desse que matou esse aqui foi para onde? Então, eu queria saber, eu queria a resposta. Eu tenho na minha cabeça assim, ela falando assim, você não pode questionar as coisas de Deus, que senão você vai ser castigado. E aí ela frase na minha cabeça, assim, não pode questionar, e um monte de pergunta ao mesmo tempo. E a gente sim, acaba se prendendo, né? Dentro dessas exatamente. verdades, né? Que apresentam pra gente, né? Exatamente. Isso é bem delicado, né? Que é o que a gente estava até conversando, né, antes de entrar aqui, né? Que é essa coisa do mau uso, né, da espiritualidade, que às vezes, em vez de te libertar, a coisa vai te prendendo, né? Vai virando um aprisionamento, se você não pode questionar, se você não pode, né, se você depende de um mediador para chegar lá, é tão delicado, né? Isso, o tema eu acho bem delicado. Por isso que eu gosto de estimular muito as minhas alunas, mentoradas, assim, a cada vez mais ficar independente do tradutor, sabe? Tanto o tradutor da astrologia, tanto da conexão com o divino, com o seu mestre interno, com o seu eu superior, que você possa ter um contato cada vez mais direto, sabe? Sem precisar do mediador. Porque geralmente o mediador é um ser humano. E o ser humano, ele está sujeito a falhas, ele está sujeito, né? E aí, quando ele se perde e abusa desse poder, nossa, ele te desvia do caminho mesmo. É Leva complicado. aqui. Você não acha que, por exemplo, nesse sentido de busca por espiritualidade, essa coisa da conexão com a alma e tal, todo esse tema que tem e esse vazio existencial que é natural, você não acha que a gente acaba complicando demais, esperando muita coisa e no final é muito mais simples? Eu Assim, acho. tipo,
sei lá, eu sou sagitariano, então ascendente em peixes, né? Então posso Aham. falar isso desse Sim, sim. esse exagero de buscar. Mas no final eu entendi, e aí isso é uma pergunta da sua experiência, né? Aham. Que é mais simples, É, assim, é mais. Não vai ter grande, não vai ter show de luz e não vai ter fumaça na parada. É um pouquinho mais simples, mas traz uma paz que compensa todo o exatamente. processo. Mas é simples. Nossa, eu acho. Outro dia eu li uma frase, que é uma frase de um mestre, assim, mas eu não lembro qual que é o mestre. Eu sigo um perfil que eu acho muito lindo, chama Corvo Seco. Até recomendo vocês sigam esse perfil. Aliás, tem um podcast, né, que chama Corvo Seco, que são só compilações de textos de mestres. Assim, tinha uma frase lá que me marcou, assim, ele fala: a felicidade é muito simples. A felicidade é muito simples, mas para o ser humano é difícil ser simples. Por isso que ele não consegue ser feliz, sabe? Eu achei isso incrível, porque é isso. Isso que me encantou com o Osho, sabe? O Osho, ele trazia essa simplicidade para a espiritualidade. Ele ensinava essa linguagem do silêncio mesmo. Tá tudo no silêncio. Se aprender a silenciar, se aprender a dar um passo para trás e só observar a sua mente, você vai perceber que 99% dos seus problemas, 99% dos seus problemas é criação da sua mente. Tanto que ele fala uma coisa que eu acho genial. Ele fala: você quer resolver os seus problemas no atacado ou no varejo? Se quiser no atacado, vai direto pro silêncio. Acabou os seus problemas, você aprende a silenciar, acabou. Aí no varejo você fica, resolve um trauma de infância. Não, agora é outro. Aí você vai fazer uma constelação, dissolve um negócio. Daqui a pouco tem uma outra coisa também. Não acaba nunca isso, gente, é infinito. Né? Então, eu ensinava esse caminho de, sabe, o caminho do silêncio mesmo. E para todos os mestres, se você pegar todos os mestres do Oriente, eles trazem essa simplicidade. Mas para a gente ocidental é muito difícil, porque a gente é muito rebuscado. A gente gosta de coisa complicada, né? Coisa que, na verdade, é muito simples. É assustadoramente simples. Concordo plenamente. Sim. E dentro desse contexto, com a astrologia, com a consciência do mapa, eu acho que, sei lá, para mim é tipo assim, tem uma bússola, então tira tudo, limpa o campo, e aí é você com você, são suas questões, e aí, né, até brinca assim, tem uma menina que eu atendo, eu falei para vocês, é o seguinte, brincadeira, né? Falei, ó, quando a gente fizer a passagem, lá no céu vai ter um portão, do lado vai ter uma mesinha que é o saque. Lá você faz a reclamação, né, que a quadratura não foi legal, que a oposição, que tudo que aconteceu não foi legal. Mas aqui, só o que você pode fazer é dar conta da sua vida e vamos embora, né? Sim. Vamos aprender e vamos. Acho que é esse tipo de simplicidade também, né? Assim, É, não é tudo flores. Porém, é isso, né? O que é essa questão. é. Eu sinto que tem uma mentalidade que ajuda muito, assim, que é você ter uma mentalidade de aprendiz, sabe? E sair da mentalidade da vítima, né, do injustiçado, e isso inclusive eu vejo muitas pessoas às vezes usando a astrologia de uma maneira distorcida, justificando as suas questões pelo mapa. Ah, mas o meu Saturno veio assim. Ah, mas isso é o meu karma, tá no meu mapa. Isso é a mentalidade do vitimismo. Você pega qualquer conhecimento e você usa para justificar, e aí você vai se sentir um pré-determinado a ser um infeliz da vida. Aí fica, o fardo fica muito pesado, né? E se você se coloca numa postura de aprendiz, você vai ver as dificuldades da sua vida como oportunidades de crescimento. Isso muda todo o jogo. O universo não está contra você. Se um obstáculo se apresenta, é para desenvolver alguma virtude da alma que você precisa desenvolver. Aquilo está ao seu favor, está ao seu serviço, né? A vida é uma escola mesmo. Inclusive, eu acho que a astrologia ela é uma bela forma de você aprender a ler o livro da vida, por causa da linguagem simbólica que conversa com a alma. São coisas que às vezes é difícil explicar em palavras e com o mental e com um mindset científico, né, de causa e efeito. E a astrologia ela conversa com uma outra parte nossa. Um símbolo toca, né, num lugar mais profundo assim. E ajuda a gente a entendendo a linguagem do universo, entender a mensagem da vida. Então, por exemplo, né, a pessoa está passando por um trânsito de Saturno, né? Se ela entende que a vida está pedindo para ela se disciplinar, para ela colocar os pés no chão, para ela ser mais focada, se ela entende que é isso que a vida está querendo ensinar e ela colabora com isso, ela se alinha, ela se harmoniza com aquele fluxo e ela vai extrair o melhor daquilo. Mas se ela ficar brigando e, nada anda na minha vida, tá tudo emperrado, por quê? Porque ela não tá se disciplinando, porque ela não tá focando, né? Você não tá entendendo o recado, não tá entendendo o que a vida tá pedindo. Aí você vai na direção contrária. Eu acho que a astrologia, ela ajuda a ir mostrando, ó, tem um trânsito de Urano, agora é o momento de você se libertar de alguma coisa. Se você ficar pegado, segurando, você vai sofrer.
vai ficar pesado para você. Se você colabora, putz, a vida tá pedindo para eu soltar, cara, eu vou ter que correr o risco aqui, é o momento de fazer algo diferente. Aí você vai, né? É assim que eu vejo. Aí você coloca como aprendiz da vida. Lógico que tem desafio, né? A vida é constantemente fluxo em direção ao desenvolvimento, né? E crescer às vezes dói, né? Não tem como, né? Evitar. Sim. Sabe uma outra coisa? Que tipo assim, na verdade eu esperava que você explicasse isso. Eu vou provocar essa, né? Para ver se a gente aprende. Porque assim, o que eu acredito é que a gente tem. Ah, numa linguagem simplória, tem a questão ideológica, essa coisa, né, estou conversando com você, estou, né, racionalizando, estou entendendo isso, porém existe uma outra consciência por detrás disso, que ali tem um aprendizado um pouquinho mais profundo. Aquela coisa assim de poder ler um livro ou ouvir uma frase 50 mil vezes e de repente, em algum momento, eu ouço a mesma coisa, mas é faz assim, ó, eu falo, nossa, entendi. E aí Sim, é um outro lugar, né? é uma outra compreensão, né? Mais profundo, né? Sim. Eu acho que é nesse lugar que a astrologia se comunica, né? É sobre isso que você está falando. É sobre isso, exatamente, assim que eu sinto. Tanto que, quantas vezes você já não sentiu isso, né? Você olha pro seu mapa e você descobre facetas dele que você nunca tinha visto. Você estuda há 20 anos o mapa e você fala, nossa, isso aqui, não é? Ele sempre te mostra Sim, uma outra faceta, uma outra. Eu acho isso maravilhoso, assim. sim. E eu venho tendo a experiência também que, por exemplo, antigamente, no comecinho, eu escrevia um monte de coisa, né? Para decorar o mapa, fazia aqueles textos, escrevia, pegava livro, um monte de frases e palavras, né? Para entender aquilo. E depois também ficou mais simples a leitura, porque eu acredito hoje que a pessoa vai ouvir o que ela precisa ouvir, eu vou conseguir falar o que ela precisa também. É uma coisa assim que não está muito no controle racional. Tá, é. Nossa, a consulta ali é muito vivo, né? Por isso que eu não gosto de fazer. Eu só faço leitura de mapa assim, ó. Conversando com a pessoa ao vivo e falando. Eu não entrego nada. Tem gente que faz, né? Manda um áudio, grava um vídeo e manda. Ou entrega por escrito. Gente, como que você vai conseguir? O negócio é vivo, porque eu falo para a pessoa, o mapa, eu estudo o mapa antes da consulta. Mas para mim o mapa se revela na presença da pessoa. Daí eu entendo o mapa. E aí vai caindo um monte de ficha. A pessoa vai contando, eu vou sentindo a pessoa, eu vou. Nossa, o mapa dela vai conversando comigo. Eu falo, nossa, aqui que você está me contando tem a ver com isso aqui. E aí ela vai me dando mais detalhe, ela conta mais, aí o mapa vai ganhando vida, né? Eu vou entendendo como que é para ela, ele fica vivo. E coisa que não acontece. Eu pego um mapa, um monte de símbolo, a gente nunca vê a pessoa. Eu até peço para ela mandar um áudio para mim antes, contando um pouquinho o motivo da consulta. No mais profundo, esse áudio é muito mais para eu sentir a energia dela, para eu entender como ela funciona, como que ela se organiza mentalmente. Muita coisa você capta, né? Quando a pessoa grava um áudio, aí eu já vou entendendo um pouco. Eu até tenho uma porta de entrada, mas a coisa abre mesmo na hora da leitura ali, né? É uma mágica que acontece, né? É muito lindo. Tanto que tem gente que Eu vem acho fazer depois de um ano de novo, a gente fala de outras coisas, né? No mapa. Muito legal. outro aprendizado. Ô Devaki, e nessa viagem para a Índia? Eu vi lá no seu site que depois dessa viagem para a Índia, que você integrou a astrologia. Foi isso que você escreveu, foi? É, na verdade, esse post provavelmente é o post que você leu, onde eu conto uma história bem. Que foi a maior crise da minha vida, né? A maior crise que eu passei na vida. Essa foi uma das viagens para a Índia que eu fiz, onde eu passei por essa crise. E a grande virada foi a crise em si, né? Porque depois disso eu até Mas, contei algumas vezes, mas eu posso mas entrar um deixa eu te perguntar um negócio antes de você responder. A viagem para a Índia foi especificamente para essa busca espiritual ou tinha uma outra questão e isso veio junto? Não, na verdade, assim, eu fui para a Índia quando eu conheci o Osho, essa viagem que eu mencionei, né? Quando eu era bem nova ainda, que eu larguei a faculdade, fiquei um ano lá. E quando eu voltei para o Brasil, eu acabei me conectando com um professor que ele fazia trabalho com xamanismo, ele também era psicólogo e tal, e depois ele se apresentou para a gente como um mestre espiritual. Eu segui com esse ser aí muito tempo. E ele levava a gente para a Índia várias vezes, né? Todo Ah, ano entendi. tinha as viagens para a Índia, ele tinha o mestre dele lá, que ele levava a gente. Tarará. E eu segui com ele muitos anos, aprendi muito, né? Com esse ser, tenho muita gratidão por tudo que eu aprendi. Daí outras coisas, né? Realmente, hoje eu questiono, tenho uma outra visão de várias coisas que a gente até conversou um pouquinho, né? Antes que tem a ver com esse Saturno em Sim, Peixes, né? Hoje eu tenho um outro olhar, assim, para algumas coisas que eu acho que às vezes as pessoas se perdem um pouco, né? Tem um auto-engano aí que entra, a pessoa
se diz estar num lugar onde ela ainda não está, e com isso ela às vezes acaba abusando desse poder. São questões delicadas que também eu honro muito, porque é parte do meu aprendizado também. Está sendo meu estudo agora, inclusive, né? Estudar. Opa, deixa eu só. Tô com o negócio plugado aqui do carregador, mas ele. Agora carregou. Aí o que aconteceu? Nessa viagem que eu fiz para a Índia, que foi em 2012, e para quem está assistindo a gente conhece um pouquinho de astrologia, eu acho que vale mencionar o trânsito astrológico que estava acontecendo. Netuno, ele estava atravessando o meu meio do céu, que é onde eu tenho Mercúrio e Júpiter em conjunção. Essa é uma casa astrológica que fala muito sobre tanto o seu trabalho, a sua carreira, suas metas profissionais, mas também fala sobre figuras de autoridade que têm importância na sua vida, né? E eu realmente, nessa época, eu estava com uns 30 e tantos anos, já uns 37 anos, eu ainda não tinha me apropriado completamente, sabe, do meu poder, assim, enquanto terapeuta, enquanto profissional. Então, eu ainda depositava muito numa pessoa que era muito importante para mim, era tipo uma mentora, assim, era a pessoa que eu mais confiava na vida. Essa pessoa, ela tinha sido a minha terapeuta há muitos anos, né? Inclusive, ela tinha sido casada com esse ser aí, que se dizia iluminado também. Ela foi casada com ele muitos anos, ela foi minha terapeuta há muitos anos, depois ela virou supervisora do meu trabalho. Pensa na pessoa que você mais confia na vida. Assim, tipo, era o guru, o Deus no céu e o guru na terra, e ela era a gura 2. E aí eu tava vivendo uma crise conjugal, e claro, né, fui pedir ajuda pra quem? Pra gura 2, né? Pessoa que mais eu confiava na vida. E aí eles acabaram tendo um envolvimento, cara. Nossa, pra mim aquilo foi um choque, assim, que me tirou o chão no grau. Eu falei, meu Deus, não acredito que isso está acontecendo comigo. Aí você vai ali pedir ajuda, porque você está em crise, porque falta transparência na relação. O tema da terapia é a necessidade da transparência na relação, a necessidade de verdade na relação. E aí você descobre que eles simplesmente se envolveram e acharam que não era o caso de se contar. Foi um choque, assim, na minha vida, que eu vou falar que lá, nossa senhora, eu tiro o chão, assim. Muito mais por causa dela, porque da pessoa eu não esperava tanto, que eu já estava em crise mesmo, já vinha acontecendo várias situações onde ele não era muito íntegro, muito verdadeiro. Com ele não foi tão decepcionante, mas com ela, eu falei, como assim? Primeiro, assim, foi uma decepção ela ter se deixado seduzir, né? Por uma pessoa que claramente tinha sérias questões, né? E segundo, gente, mas ela. E a relação comigo, né? A integridade comigo. Então, foi muito choque. E ali, o que me segurou, é isso que eu conto nessa postagem, que acho que foi a que você leu, que aí eu falo que realmente ali foi onde nasceu o método que eu desenvolvi. Porque ali eu percebi com muita nitidez, depois eu fui entender, na hora não, né? Porque na hora eu tava só passando a crise, foi todo um processo que foi acontecendo. Mas ali ficou claro que o que me sustentou foi a conexão com a essência. A minha capacidade de observar toda aquela explosão de sentimentos que vieram, porque vinha a pulsão de morte, vinha a vingança, a vontade de destruir, vontade, nossa, era muita negatividade subindo assim. Só que aí eu tinha tido um treinamento já de observar tudo isso e me lembrar que eu não sou essa negatividade, que eu sou, a minha identidade é a minha consciência. Por isso que eu falo que o mais importante do pilar da espiritualidade é o que te sustenta nas horas de maior crise, porque eu poderia muito bem ter sucumbido àquilo, poderia muito bem ter entrado numa depressão, ou ter feito algo, né? Botado uma bomba lá no Facebook, contado para todo mundo. Eu estava tão desnorteada que eu não tive nem a presença de denunciar essa mulher pro CRP. Hoje eu vejo, né? Prescreveu já, né? Gente, não é? Você denuncia, você fala, essa pessoa é uma louca, ela não tem condição de atender, né? Mas você fica tão desnorteado e ainda sempre naquela coisa de não, deve ter um motivo espiritual. E tinha essa narrativa, né? Não, na verdade foi um chamado espiritual, foi Deus que mandou, e era uma missão que a gente tem junto, e é uma experiência tântrica. Aqueles papos, né? Que hoje eu falo, meu Deus, só que na época eu ainda acreditava um pouco, porque você fala, nossa, deve ser mesmo, né? A pessoa é tão elevada, né? Demora um tempo para você. Mas essa experiência, ela me mostrou com muita clareza a importância que é o pilar da autoobservação, foi o que me sustentou. E aí, com essa experiência que eu tive, o que aconteceu? Eu acabei conseguindo me desligar dessa pessoa, né, profissionalmente, aí ela não supervisionava mais meu trabalho, e aí eu fui me empoderando de novo do meu trabalho. Me separei da pessoa também, claro, então foi um período que minha vida fez uma virada, porque as duas relações de codependência que eu tinha, eu cortei. E é bem o Netuno lá no meio do céu, né? Tipo, desconstruiu a pessoa que estava no lugar idealizado para mim, né? Caiu um véu, assim. E aí também fui me reapropriando da minha intuição, da minha sensibilidade. E aí, assim, passou acho que uns 6 meses,
comecei a fazer download desse método de astrologia vivencial, que perto dela o negócio não nascia. Eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa com a astrologia dentro de um processo terapêutico. Eu queria integrar a astrologia de um jeito mais terapêutico, fazer algo mais vivencial com a astrologia. Mas o trabalho não fluía porque ela queria muito meter a mão dela e ficava direcionando, a coisa não nascia, sabe? E ela ficava até falando que eu tinha resistência. Acho que você tá com resistência, você que não tá, você tá bloqueando o trabalho. Mas foi separada a criatura, o método fez assim, nossa, nasceu. Aconteceu. E a base do método é o ancoramento do auto-observador, né? A ideia é você fazer uma invocação dos planetas, você vivenciar os planetas. Tipo, você entra na Vênus, aí você vai deixar a sua Vênus se apresentar, tipo, dentro de uma abordagem que, trazendo para a psicologia junguiana, seria a imaginação ativa do Jung. Sabe? Quando você deixa a entidade, né, o complexo autônomo se manifestar a partir daquele planeta, e aí você vai fazendo um diálogo, vem para o observador, aí deixa ele se manifestar, volta para o observador, trabalhando esse princípio da desidentificação, que é uma chave. E essa coisa da desidentificação, para mim, ela é uma chave mesmo, que é você achar o teu centro e se lembrar que, por mais desafiadora que esteja a situação, você tem um lugar dentro de você que é um oásis de serenidade, sabe? Que você precisa aprender a cultivar. Esse lugar dentro de você, onde você é capaz de só observar, pode estar um turbilhão lá fora, pode estar... Você não é a sua tristeza, você não é a sua raiva, você não é a sua vingança, você é a consciência, você é quem observa. E achar esse centro, nossa, é o que te liberta do sofrimento, assim, sinceramente, foi o que me segurou ali, que eu poderia ter enlouquecido naquela experiência, sinceramente, se eu não tivesse minimamente enlouquecido. É claro que essa experiência sua, ela tá no extremo disso, né? Mas saindo um pouco dessa questão pessoal, a gente pode dizer que esse lugar de se frustrar com o coletivo na busca pelo nome, ou na busca por qualquer outra coisa, faz parte desse processo, desse despertar? Em algum momento a gente vai fazer essa passagem? Eu acho que é importante, sabe? Hoje eu tenho muita clareza, assim, que para o ser se revelar, eu até brinquei, assim, outro dia eu estava numa mentoria, eu falei de quando a gente tem muito uma frase que fala assim, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? Para mim hoje é assim, quando o ser amadurece, o mestre desaparece. Para mim hoje é isso. Porque é como se você precisasse, hoje claramente eu vejo que muitas experiências lindas que eu tive ali, eu projetava muita coisa do meu mestre interno numa pessoa, entendeu? E é como se eu posso me reapropriar agora. A gente foi o meu mestre interno que me guiou, que me orientou. Ele foi um facilitador. E ele foi um receptáculo de uma projeção. A partir do momento que isso maturou dentro de mim, hoje eu tenho... segurou essa onda também. Oi? Segurou essa onda também, né? Porque segurar a projeção das pessoas também não é legal, né? Não é uma coisa simples, né? Não é simples, exatamente. Por isso que tem que ter muita humildade, né? E tem que ter muita... É um estudo fino mesmo, né? Até... Nem julgo, nem condeno, porque eu não sei se no lugar dessa pessoa não cairia na mesma tentação, né? De não abusar do poder. É muito difícil não abusar do poder quando você tem muito poder. Todo mundo estão falando ali desse processo, né? Da casa 8 do poder, da responsabilidade com a intimidade do outro, né? É sobre isso que você está falando no final, né? Casa 8, então tem a morte, tem a traição, tem a dignidade, né? Tem todo esse processo, né? Morrer e renascer não é simples, né? Não. Não é uma coisa simples. São metamorfoses, né? E aí, eu falei outro dia isso para uma menina, né? Falei assim, sobre a alma, no sentido mais instintivo, no sentido mais inconsciente, a pergunta é muito simples, né? Quem é você quando você está ameaçado? Ou quem é você quando você tem poder? Ou quem é você quando ninguém está vendo? Essa coisa mais íntima. E aí é sobre essa alma, né? É sobre essa morte. É sobre isso a gente não tem controle. Então, todo mundo quer ser santo, iluminado, mas quem é você quando você está ameaçado? Quando você está nu? Né? Quando você tem seus desejos mais instintivos? Né? E aí é sobre essa passagem, né? Dessa morte, desse renascimento, que a gente descobre quem é a pessoa, né? Exatamente. A alma, né? Realmente, ela em verdade, né? Exatamente. São umas provas de fogo, né? Eu sinto que todo mundo na vida, assim, que vai adquirindo poder, vai ser testado nessa prova. Você vai ser testado. Alguns passam, outros não, mas é o processo evolutivo de cada um. Não dá pra julgar, sabe? Falar, a pessoa né? Tá no aprendizado, a alma está em evolução, passando por isso agora, aprendendo sobre isso, aprendendo que às vezes não consegue, agora, né? Cada um vai pagar o preço, né? Das suas próprias ações. E eu tento extrair o meu aprendizado disso, né? Por que eu me envolvi com isso, né?
Onde está a minha responsabilidade que eu entreguei meu poder também, né? Onde que eu também não... Né? Então, tinha a ver com a minha imaturidade. Então, eu também eu honro a minha história. Se alguém me perguntasse, se eu soubesse tudo o que ia acontecendo, você não teria entrado? Não teria entrado. Porque eu aprendi muito, eu estou aprendendo tanto com essa história, que eu estou fazendo esse mapeamento de entender funcionamento de seita. Gente, é incrível como que esses líderes, eles têm um poder de influência, tem todo um passo a passo que vai te dominando aos poucos quando você vê se está rendido. Tem um documentário que ilustra isso de uma maneira incrível, que eu recomendo para quem quer estudar sobre manipulação, que chama The Vote, o voto, Eu em vi inglês. também. Você assistiu? Você assistiu? Deu uma falhada agora. Assisti. Assisti. Tá na, Forte, né? tá na HBO, não é incrível? Porque o cara pega as verdades, meu. Tinha muita coisa, ele ensinava coisas verdadeiras. Ele realmente ajudou as pessoas com aquilo. Mas ele era um psicopata. Ele usava para manipular. Mas ele criou uma rede, criou uma família, as pessoas se adoravam, criaram vínculos super fortes. É isso, né? O relacionamento abusivo, ele cria os paraísos, né? Tem o paraíso, Mas sabe né? o que, Muito bom. sabe o que eu penso mais também? É sobre a nossa necessidade pessoal de buscar alguém que... buscar um Deus. A gente tem essa necessidade de ter Deus, de ter ídolos, Exatamente. de ter, de ter pessoas que nos comandam, né? Então, eu vejo muito também a necessidade das pessoas, assim, por exemplo, nos atendimentos aqui, às vezes conversas triviais, né? E a pessoa, ela quer que você entre no papel de uma responsabilidade que é dela. E aí eu falo, não, peraí, sobre isso não, né? Não é esse papel. É sobre você ter a responsabilidade, né? Porque senão não vai funcionar, né? Exatamente, é isso, né? Só existem essas pessoas que abusam do poder porque tem alguém que entrega o poder para elas, né? É isso, esse trabalho que eu tenho muita vontade de trazer mais consciência para isso, sabe? Para as pessoas cada vez mais não fazerem isso, né? De darem o seu poder, entenderem que é delas, porque eu sinto que é muito difícil você conseguir mudar a mentalidade de quem já está ali corrompido e abusando do poder, porque essas pessoas já estão muito envaidecidas, você não vai conseguir mexer ali, mas você pode mexer com quem, evitar que pessoas entrem, isso você pode fazer. Conscientizar, né? Quais são os alertas que você tem que ter? E esse é um alerta. Se a pessoa começa a fazer, você acreditar que ela sabe mais de você do que você mesmo, já põe um passo para trás. Que é aí que ela começa a te manipular. Ela começa a te manipular. Eles fazem isso. Ninguém sabe. Mas quando a pessoa está numa posição de ajuda e ela está no papel de abuso de poder, sempre ela vai fazer você acreditar que ela sabe mais. Sempre ela vai fazer você acreditar que ela sabe mais de você do que você mesmo. E o que ela fala é lei. Eu sei porque eu já estive nesse lugar, eu achava mesmo. A pessoa falava, nossa, eu deixava a minha intuição de lado, falava, não, é ele que sabe, ou ela que sabe. Claro. Esse tema é um tema espinhoso, né? Tema espinhoso. Esse tema é espinhoso, mas é um tema que, nossa, eu sinto que eu preciso falar disso, sabe? Acho que faz parte da minha cura até. Mas você sabe que, por exemplo, eu sou sagitariano, né? Uhum. E você fala assim, a sagitariana tem sorte. Eu tive um problema com dependência química, hoje eu tenho esse trabalho, né, de ajudar as pessoas, ajudar as famílias nesse sentido. Fazem 12 anos, e é muito legal. Mas, no meu processo de recuperação, eu posso dizer assim que eu tive a sorte de ter bons mestres. Nossa, eu tive pessoas que foram íntegras dentro desse contexto de passar o conhecimento, de passar o caminho, e eu tenho certeza que se não fossem essas pessoas, eu não tinha como eu encontrar. Não tinha como eu saber daquilo. Eu tive que realmente seguir passo a passo, né, esse processo para conseguir me encontrar, e não teria como eu me encontrar sozinho. Não tinha como. Eu tenho certeza disso. Sim, sim. É muito bonito, né? Porque você vê, provavelmente faz parte do seu dharma, né? Do seu caminho de evolução, ajudar as pessoas com isso. Então você precisou ter a mesma dificuldade, receber ajuda, para hoje ser um ajudador, né? Um curador nesse sentido. E eu sinto assim com a minha história também. Eu precisei passar por isso, porque eu devo ter alguma mensagem. Eu falando, não é à toa que eu estou estudando esse assunto, que eu passei por isso, deve ter algo que eu tenho que fazer com isso, né? Eu acho que cada um tem, por isso que eu honro muito a minha história, assim, não tem uma coisa de, não devia ter passado por isso, meu Deus, que horror, fui abusada. Não, eu agradeço, porque eu sei que o meu aprendizado está sendo desse jeito, nesse formato, tem algo aqui para mim, sabe? Você sabe que
num desses, que tipo assim, ele me conduziu para um despertar assim, que abriu um portão, assim, eu falei assim, nossa, né? E aí eu fiquei muito grato, mas muito grato mesmo, assim, aquela sensação assim de que se ele pedisse para mim e eu tivesse condição de comprar um carro, uma casa para ele, eu comprava. Não é? E eu fui para ele e falei assim, como que eu posso te agradecer? Eu preciso te agradecer. Esse senso de gratidão, né? Sim, Ele sim. virou para mim e falou assim, para mim nada. Agora é o seguinte, quando tiver outra pessoa que precisa de ajuda, você estende a mão e assim a gente é elo de uma mesma corrente. Pois E eu peguei aquilo pra mim, sabe? Ascendente em peixes, né? Falei, ah, agora tem uma missão na vida. Pois é, você vê, você teve, nossa, realmente o merecimento de ser bem guiado, né? Porque provavelmente não faz parte da sua história, né? Passar por isso. Porque é isso Sim. que acontece às vezes, né? A pessoa, ela, nossa, recebe às vezes muita história de doações, pessoas davam fortunas ali, gente. E tanta gente precisando, né? De caridade mesmo, né? Podia pegar esse dinheiro e doar, né? Para caridade, doar para ONGs, para escolas, mas não. A fortuna Sim. crescendo ali na conta bancária. Ô, Devaki, e aí para não perder a oportunidade de aprender mais com você, sobre esse Plutão agora entrando em Aquário, você já pensou alguma coisa? Já estudou? Já ouviu? Sim, sim. O que você acha? Eu andei estudando um pouco, e aí uma das coisas, né, várias coisas, eu até fiz uma live falando sobre, trazendo algumas reflexões sobre isso, né? Eu sinto que é muito significativo, né? Até porque é um evento que acontece a cada 240 e tantos anos, né? A última vez que a gente teve Plutão entrando em Aquário foi na época da Revolução Francesa, né? Inclusive agora a França está vivendo uma coisa meio parecida, assim, né? A população Eu está tenho, se rebelando, né? Achei interessante, sincrônico, assim. Foi acho que uns dias antes do Plutão entrar em Aquário já começaram essas questões lá. Então eu sinto que realmente é um momento que a gente vai passar por uma nova onda, assim, de trazer mesmo, né? Esse lado, o renascimento desse lado mesmo da humanidade, da fraternidade, da solidariedade, né? Aquele lema, né? Da Revolução Francesa. Eu acho que é o momento da gente realmente, né? Foi nesse período também que a gente teve toda a legislação de direitos humanos e que a gente está longe ainda de estar realmente, né? Respeitando os direitos humanos. Então, eu acho que é um longo período para a gente ter aí para reajustar várias coisas para poder se tornar realmente mais fraterno, mais humanitário, né? Eu acho que agora Plutão vai jogar uma bela de uma luz em cima disso, né? E também uma coisa que me chama muita atenção é em relação à questão da tecnologia também, que é um tema de aquário, e que a gente está vendo, né? O boom da inteligência artificial e a luz e a sombra disso, né? Porque ao mesmo tempo que tem um potencial enorme, inclusive, da gente refazer estragos no planeta mesmo, né? Com uma boa tecnologia, a gente consegue regenerar a Terra que a gente destruiu. Existe tecnologia para isso. Regenerar o planeta. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode se distanciar cada vez mais do humano, né? Tem um monte de robô aí cumprindo várias funções. E uma coisa que me chocou muito, que eu vi, que eles estão fazendo já tem um projeto que é um laboratório gigante, tinha imagem do laboratório gigante, vários bebês sendo gestados dentro dos... Tipo, um laboratório, vários, assim. Falei, gente, olha aonde estamos chegando. As pessoas congelam lá os óvulos e aí... Imagina nascer. O meu companheiro trabalha, né, com isso. Com esse tema da gestação, do parto, das primeiras horas do parto, que isso tem no psiquismo. Imagina, gente, você nascer de um ambiente totalmente artificial, que seres humanos a gente vai ter em massa, porque assim, a ideia é fazer isso em massa. Vários, assim. A imagem é Tem filme chocante. assim, né? Oi? Tem filme assim, né, de ficção científica, né? Pois é. Nossa, isso dá medo, né? Isso pra mim é o Plutão em Aquário na sombra, assim. Mas o Plutão em Aquário na luz, eu acho que é a possibilidade de regeneração da Terra, de regeneração da sociedade, da gente realmente resgatar valores humanos. E como eu tenho uma tendência mais pro otimismo, eu espero que seja nessa direção, sabe? Que seja uma coisa, Sim. né? A gente... E depende da gente, na verdade, né? Quanto É, que a gente... eu acredito que a gente não vai conseguir mencionar porque a gente está no olho do furacão dessa mudança, né? Porque a tecnologia está muito rápida, né? Muito Está rápido. dando muito salto. Acho que é a Então, por grande exemplo, revolução, que foi a revolução industrial, né, que a gente teve com Plutão em Aquário há 200 anos atrás, agora é a revolução da tecnologia, que a gente não tem noção revolução do impacto. tecnológica. Porque a inteligência artificial, por exemplo, hoje a escola que tem 100 anos no mesmo processo de ensino
e você pegar o celular hoje e conseguir saber de qualquer coisa que você queira em segundos, né, tem no mínimo uma defasagem aí né, imagina, pra quê? Meu filho ele tem 3 anos e fala assim, pai, pra quem faz conta? Ai, meu Me filho explica, também. quem faz conta? O meu é a mesma E coisa. a gente não tem explicação. Assim, plausível não. A gente é obrigação, é responsabilidade, é É verdade. crescimento e tal. Mas o ensino em si, o que eles estão aprendendo que vai Exatamente. usar? Não, e agora com esse GPT, com esse chat GPT, que Sim. você coloca lá, ele te entrega tudo de um jeito criativo, que de acordo com o que você pergunta, é uma resposta única para você, ou seja, não é copy-paste do Google. Dá para você fazer trabalho da faculdade com o chat GPT. Sim. Criar Sim. conteúdo também. A gente que cria conteúdo, a gente pode usar o chat GPT. Realmente é incrível. Outro dia eu vi o Érico Rocha, né, que é um guru aí do marketing digital, né, ele estava fazendo esse comentário, né, ele falou, gente, se chega uma pessoa como é que ele falou? Ele fez uma analogia com essa coisa da escola, né? Se chega uma pessoa aqui de 30 anos, tipo, chegou no planeta, ficou em coma há 30 anos, chegou agora, e saiu do coma agora, 30 anos depois. Você mostra um celular para essa pessoa, ela, o quê? Nossa, como assim, né? Aí se ele pede para ver, mas o que não mudou? Aí leva ela numa escola, a única coisa que é igual é uma escola. Um quadro negro, a única coisa que mudou é que ao invés de um quadro negro, agora é um negócio branco. O resto tudo é igual, a escola é igual. É. Acho que tá muita coisa, muito emprego foi embora, né? Mas enfim, E você, sobre como isso. você vê esse Plutão em Aquário? Eu acredito que a gente vai viver ainda algumas crises, algumas catástrofes em meio disso, para que a gente consiga entender a necessidade real de sermos mais humanos. Eu acho que é sobre isso. Então, eu acho que a tecnologia está vindo e ela vai trazer alguns deslocamentos. Né? Tem muita gente que está perdida e a gente está vivendo esse processo pós-pandêmico. Né? Então, por exemplo, eu trabalho com saúde mental, né? Também, atendo muitas pessoas, né? Dependência química, os familiares e tal. E eu vejo que esse pós-pandemia tem muita gente prejudicada de verdade, assim, perdida de verdade, sem saber o caminho, sem saber o que fazer. Perdidaça, assim, sabe? E a gente vai viver ainda resultado dessas crises para que a gente consiga entender a necessidade de sermos mais humanos, assim, sabe? A gente ainda vai... Porque, por exemplo, essa questão, assim, é acúmulo de poder, acúmulo de riqueza, porque ainda pegando um pouco do tema que a gente estava falando, não sei como que você vê, mas no meio da minha época mais novo, era como se existissem algumas pessoas que eram especiais e essas pessoas podiam ter mais dinheiro, elas eram inalcançáveis, de uma casta superior, vamos colocar assim. E hoje não, hoje a juventude já olha e fala assim, não, mas por que ele tem direito e a gente não tem? Porque se a Exatamente. gente for pensar, esse acúmulo de riqueza, ele vem já de abusos, né? De roubos, de abusos. Então, é muito privilégio, né? Sendo acumulado. Sim, Entende? sim. Então, E essa má distribuição da riqueza tem um impacto social também, né? A Terra não sobrevive. Se a gente não aprender a dividir, a ser aquariano, né? A ser mais democrático, a descentralizar o poder, a gente não sobrevive enquanto espécie. Não tem como. a indústria é uma coisa assim surreal, assim, é um massacre em todos os sentidos. Monopólio, né? Então aquela coisa e dinheiro e a qualquer custo sai destruindo pessoas, vidas e Sim, vamos fazer. sim. E É. aí a gente não tá cabendo mais, né? É. E ainda desse Plutão em Aquário, na Europa, eles já têm uma consciência maior desse sentido de preservação, porque lá as temperaturas estão extremas, né? É. Por isso que eles estão apertando tanto. Lá o frio está chegando em temperaturas que nunca chegou. É. Então eles estão entendendo a necessidade, né? É. Eu lembro de um documentário que eu vi há muito tempo atrás do Joseph Campbell, e ele falava da visão que ele tinha para a Terra no futuro. Ele falava que a Terra ia acabar as divisões dos países, assim, ia ser uma coisa só. E aí eu tô, né, me lembrando que a gente vai ter a conjunção de Saturno com Netuno, né? Daqui uns 3 anos, eles vão se encontrar em Peixes. Eu acho que talvez seja esse momento que dissolve as barreiras, dissolve os muros, e a gente começar a se ver como um ser vivo, né? Somos humanos, não importa se você é brasileiro, europeu, ou, né, asiático, ou muçulmano, judeu, né? Humano, dissolver essas... Se vê como que é muito Netuno, isso é muito Netuno, né? Esse símbolo, né? Do amor Sim. incondicional, né?
E eu sinto que é para lá que estamos caminhando, né? E Aquário ajuda muito nessa direção também. Então, tem Sim. muito que É, evoluir. eu nem vejo assim como uma questão pisciana. Assim, eu acho que pensando em aquário é mais uma questão também de inteligência, né? Porque não tem como a gente estar bem se uma parte nossa está ruim. Então, se Exatamente. consomos um corpo, né? Então, como Uhum. que eu vou estar bem se meu pé está Exatamente. doendo? Ou se meu joelho não está funcionando? E a É, gente tem essa mentalidade pequena, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro é um exemplo clássico, né? Todo mundo no morro e a gente está bem nas mansões. E hoje a gente está vendo que não está. Ninguém está bem. Ninguém está bem. Está todo mundo correndo risco. uhum. Sim, Então é meio que isso. esse olhar, né? É. Enfim. Devo aqui, eu ficaria aqui te ouvindo Horas e horas. horas, né? É, não, quando junta dois astrólogos, o papo é, né, a gente viaja. É, ficarei aqui horas, mas te agradeço demais. E Uhum. aí eu queria que você falasse do seu trabalho, né, do seu projeto, do que você está, como te achar, do que você está aprontando, né? Acho que é importante deixar registrado, né? Sim. É, então, eu desenvolvi esse método, né, que eu chamo de astrologia vivencial, que é um método onde eu fiz a união mesmo desses três saberes, a astrologia, a psicologia e a espiritualidade, e a proposta é instrumentalizar a pessoa para lidar com o que eu chamo do eu sabotador, né, que é o eu psicológico que habita o mundo inteiro de todo mundo. Geralmente é uma vozinha que faz você acreditar que você é uma coisa que você não é, né? E ele faz um estrago muito grande na psique, né? Pede você de se realizar, ele te frustra, ele faz você acreditar que você não é bom o suficiente, faz você sabotar mesmo a realização na vida, né? E aí, dentro disso que eu falei, né, agora há pouco, da importância do ancorar o observador, quando você aprende a dar um passo para trás e observar esse seu sabotador, você vai se desidentificando dele. E ele vai perdendo o poder sobre a sua vida. Então é isso que eu ensino no método, né? A reconexão com a essência, a reconexão com o observador e se desligando desse eu sabotador. E aí você passa a ser você, enquanto eu observador, quem vai dar os comandos para o sabotador. Então ele sai do controle da psique. Então a ideia é ensinar um caminho para que a pessoa vá praticando com as ferramentas ao longo da vida, né? Não é um método que eu prometo que a pessoa vai superar o sabotador para o resto da vida, não, é um processo. Mas é importante ela ter as ferramentas e a ideia é dar autonomia para a pessoa não ficar precisando ficar meses, anos, décadas num processo terapêutico. Ela aprender a praticar aquelas ferramentas internamente, fazer os diálogos, invocar o eu superior, né? E aos poucos ir se desidentificando para ela poder ter mais autonomia mesmo, né? No processo interno. Eu falo que a proposta é que as ferramentas virem um novo estilo de vida. Porque é lógico que o sabotador ele não some do dia para a noite. Mas se você pratica com as ferramentas e você tem persistência, ele vai cada vez perdendo mais força, e cada vez você vai ficando mais apropriado ali da sua essência. Então, esse é o método principal, assim, que é o meu trabalho principal. Eu tenho outros programas também, que eu ensino um pouco de astrologia, tem as consultas astrológicas também que eu faço, eu tenho vários trabalhos, mas esse é o meu programa principal, é o que eu Acho mais bom. amo fazer, foi através dele que eu comecei a ter trabalho aqui na rede social, de divulgar, e fui me desenvolvendo aqui também, que eu, no fim eu adorei, né, esse formato de fazer live, de me comunicar com a galera desse jeito, me descobri aqui no digital. Que legal. Eu tô Adoro vendo estar aqui que colocando tem aqui você. várias alunas minhas aqui. Eu tô vendo aqui a Ana Luísa, a Carolina. Bem-vindas, gente. Tô vendo várias alunas aqui. Muito legal. Muito legal. Parabéns pelo seu trabalho. Fiquei muito feliz de conseguir falar com você. Demorou, mas nossa, tem que falar com a Deva aqui. Que bom que deu Agora está certo, colocando com né? Eu você. também gostei muito. Eu quero agradecer muito também o convite, a oportunidade de vir aqui falar no seu canal. Muito Obrigada legal. mesmo. Chamou vários astrólogos bem legais aqui também, né? É, eu tô com esse hábito aí, tô fazendo esse acervo aí, um monte de gente que vem Sim, aprendendo, né? muito legal, Mas legal. te agradeço, sinta-se abraçado, obrigado pela disponibilidade. Querida, Muito legal, obrigada muito também. aprendizado. E é isso. Obrigada Quem ficou também a aí, todo um mundo que ficou, que assistiu beijo, até agora também. Obrigada. beijo, vamos que vamos, né? Falar de vida, falar de evolução, tá bom? Sim, sim, tá bom, Valeu, querido. tchau. Beijão. Tchau, tchau.